Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Nossa aula número 31, relação entre volume e capacidade. Como eu comentei na última aula, essa aula a gente vai trabalhar volume e capacidade. É a mesma coisa, só muda a letra no final? Ou existe alguma diferença matemática entre eles? Sabe que matemático gosta de complicar as coisas, né? Eu tenho certeza que vocês já pensaram assim. Nossa, professor. Não, vocês já devem ter falado, professor. Nossa, professor, mas você só complica isso aí? Não facilita, não? Pois é, pessoal. Mas eu também já passei por isso, tá? Mas vamos lá, pessoal. Até agora nós estudamos volume. Vocês viram o que é o volume? Volume. E eu sempre deixei isso bem claro. É o espaço ocupado por um objeto. Bom, tá, vamos parar por aqui. Vamos comparar esses dois recipientes. Observe que os dois vão ter o mesmo volume. Os dois medem aresta 10, as três dimensões. Tem arestas 10, certo? Só que, nesse daqui, as paredes dele, vamos chamar de paredes, são um pouquinho mais grossas que nesse. Nesse daqui mede 1 centímetro, cada paredinha ali. E esse daqui é tão fino que a gente finge que não existe. Finge que não tem essa paredinha aqui. É o que a gente chama em matemática de medida desprezível, tá? Bom, ok. Os dois vão ter o mesmo volume? Vão, é. Se é só multiplicar as dimensões, esse aqui tem 1000 de volume, esse aqui tem 1000 de volume. Tá, isso aqui para que eu uso? Para calcular o volume para nada. Bom, quero que vocês observem que o volume de cada um dos cubos será 1000 centímetros. O volume de cada um dos cubos é 1000 centímetros cúbicos. Não pode esquecer da unidade, tá? Bom, o que a gente vai se concentrar agora, somente no cubo A, que tem essa parede de 1 centímetro. Pergunto, qual é a medida da aresta do cubo que representa a cavidade desse recipiente? A cavidade é essa parte lá de dentro, tá? É o buraco dele aqui. Bom, quais serão as medidas então? Eu não coloquei a resposta aqui e já está lá embaixo. Bom, se eu tenho 1 centímetro e 1 centímetro aqui, ó, vou usar minhas duas mãozinhas aqui. Esse pedacinho aqui, ó, ele vai ter 8 centímetros. Eu tiro 1 centímetro daqui, 1 centímetro daqui. Essa distância aqui também vai ser 8 centímetros. Eu tiro esse pedacinho daqui e esse pedacinho daqui. Enquanto a altura também vai ter 8 centímetros. Supondo que isso aqui vai ser tampado, né? Vou colocar uma tampa com a mesma dimensão da parede. Então eu vou tirar 1 centímetro aqui de cima e 1 centímetro aqui de baixo. Eu terei a parte de dentro aqui, ó, o recipiente, a cavidade, vai ser um cubo de dimensões 8 centímetros. Qual que vai ser o volume dele? 8 vezes 8 vezes 8, 512 centímetros cúbicos, ok? Não pode esquecer da unidade quando ela tiver. Que professor de matemática sempre é esquecido, tá, gente? Bom, mas prosseguindo. Por que eu fiz isso? Imagina a seguinte situação. Eu vou encher totalmente de água os dois recipientes. Pergunto para vocês, em algum deles vai caber mais água?
Qual deles? Se é que algum deles vai caber. Tem diferença? Se tem diferença, por que tem diferença? Vocês têm 20 segundos para pensar na resposta. E aí? Os dois têm o mesmo volume. Mas a quantidade de água que cabe dentro deles é a mesma? E aí? Bom, 20 segundos passaram, pessoal. O que vai caber nesse recipiente 1 aqui, nesse recipiente B, vai ser todo o volume em água. Ou seja, eu vou colocar aqui dentro 1000 centímetros cúbicos de água. Só que nesse daqui, o que vai caber é só o que tem de cavidade interna. Ou seja, esse valor aqui, ó, 512 centímetros cúbicos. Portanto, lembrem-se que os dois têm o mesmo volume, porém, o que cabe dentro dele é diferente. Nesse daqui cabe mais que nesse, porque as paredes são menores, mais finas. Então, o que é capacidade? Capacidade de um recipiente é a grandeza que relacionado ao espaço interior, ao que cabe dentro dele. Volume é o espaço total, o que cabe dentro dele, mais o próprio objeto. Então, qual que pode ser preenchido com algum líquido? Esse espaço pode ser menor que o volume do sólido. No caso, o volume, ele representa o espaço ocupado pelo objeto. Uma vez que é possível comparar as duas grandezas, podemos medir a capacidade usando unidade de volume, ok? E também costumamos medir o volume com unidade de capacidade. Então eu falei, como eu já falei acho que na última aula, eu posso então medir água com centímetro cúbico, metro cúbico? Posso. Posso medir madeira com litros e mililitros? Posso também. Bom, o que é importante vocês observarem aqui? O que é capacidade? O que é volume? Então vamos lá, vamos diferenciar. Eu sempre falei que volume é o espaço ocupado pelo objeto. Lembrem-se disso. Volume, espaço ocupado. Capacidade é o que cabe dentro do objeto. Ok? Lembrem-se dessa diferença. Tá. Se eu posso passar centímetro cúbico, por exemplo, eu posso medir água, tanto com litro como centímetro cúbico, metro cúbico, existe uma relação entre essas dimensões, entre essas unidades? Ou é só, por exemplo, 2 litros é 2 centímetros cúbicos? Será? Não. Existe uma experiência muito interessante que, infelizmente... Bom, vou comentar isso primeiro. Que é muito interessante, que infelizmente não tem como fazer aqui com vocês, que está no último slide, que é a gente encher um cubo, que a gente sabe as dimensões dele, com uma quantidade de água que nós sabemos quanto que é a quantidade. E a gente faz esse comparativo. Mas vamos voltar aqui, ó. Como eu já falei, volume, a medida do espaço ocupado pelo objeto. Capacidade, medida do que cabe dentro do objeto. Dois objetos podem ter o mesmo volume, porém, capacidade diferente, que é o que aconteceu aqui. Mesmo volume, só que nesse aqui cabe mais água que nesse. Capacidade diferente. Mas enfim, como eu comentei.
Essa relação ela se dá com decímetros. Um cubo com 1 decímetro de arestas, um cubo com 1 decímetro de aresta, ele vai ter volume 1 decímetro cúbico, ok? E o interessante é que dentro desse cubo cabe exatamente 1 litro de água. Daí, nós tiramos a relação 1 litro, 1 decímetro cúbico. Bom, pessoal, geralmente isso aqui é mais uma experiência física, tá? São mais os físicos que têm essa mania de comparar uma unidade com outra coisa. Vocês vão estudar isso mais pra frente. Daí, nessa experiência feita, que não teria como eu fazer aqui hoje, mas um dia, quem sabe, a gente faz, é pegar um cubo de 1 decímetro de arestas. Ele vai ser totalmente cheio com 1 litro de água. Daí nós tiramos essa relação. Porém, pessoal, o decímetro, isso é mais questão prática para vocês. Não é muito utilizado em exercícios. Vocês podem até reparar. Ou vocês vão ver metro, ou vocês vão ver centímetros. Portanto, o ideal é vocês decorarem essa relação. 1 metro cúbico é 1000 litros. Por quê? Lembra que a gente tem que transformar isso aqui do decímetro para o metro. Eu vou estar dividindo por 1000. Se eu estou dividindo ele por 1000, o meu litro vai estar multiplicado por 1000, ok? Uma relaçãozinha matemática para vocês. Bom, pessoal, resumo dessa nossa aula de hoje. É importante, o que nós temos de importante aqui, que eu vou retomar agora. Primeiro de tudo, 2 objetos podem ter o mesmo volume, porém, capacidade diferente. Esse é o primeiro fato muito importante. Diferença de volume e capacidade. Volume, o espaço ocupado pelo objeto, lembre-se sempre disso. Capacidade, o que cabe dentro do objeto. Geralmente, isso aqui vocês vão aprender mais nos anos finais lá do ensino médio. Até antes disso, é tratado volume e capacidade quase com a mesma coisa, porque os exercícios de matemática, tanto em concurso, em vestibularzinho e tal, eles utilizam as dimensões desprezíveis. Mas se não for, vocês têm que lembrar dessa diferença. Calcula o volume interior, esse vai ser a capacidade. Lembre-se sempre disso. Outra coisa importante. Bom, capacidade é o que cabe lá dentro. Volume, o espaço ocupado. E por último, é a nossa relação entre unidade de volume e unidade de capacidade, ok? Lembre-se sempre disso. 1000 litros igual a 1 metro cúbico. Por quê? Então, essa experiência aqui, ó. É que não tem como vocês montarem um cubo aí, vocês, de 1 decímetro de lado, assim. É meio difícil montar isso aqui sem ter uns objetos certos e tal. Senão vocês poderiam fazer isso em casa. Mas enfim, pessoal. Lembre-se, volume, espaço ocupado. Capacidade, que cabe dentro. 1000 litros equivale a 1 metro cúbico.
Bom, pessoal, essa é a nossa aula de hoje, então. Espero que vocês tenham entendido. Anotem isso aí no caderno, na apostila, que vocês estiverem usando. E até a nossa próxima aula, pessoal.